Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Estamos de volta com o nosso programa do Pai das Misericórdias, para juntos meditarmos e rezarmos ao Pai, entregando a Ele nossas vidas e nossos corações. Que você possa, nesse momento, adentrar no nosso santuário, assim como nós também estamos chegando até sua casa, com o nosso programa, com esse momento de oração ao Pai das Misericórdias. Nós estamos trabalhando com as catequeses do Papa Francisco a respeito dos vícios e as virtudes. E o texto de hoje é de Gênesis 1, de 4 a 5. Ó não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Com o diabo nunca se dialoga, nunca. Não se deve discutir, nunca. Jesus nunca dialogou com o diabo, ele o expulsou. Quando foi tentado no deserto, ele não respondeu com o diálogo, simplesmente respondeu com as palavras da Sagrada Escritura, com a palavra de Deus. Estejam atentos, o diabo é um sedutor. Nunca dialogar com ele, porque ele é mais esperto do que nós e nos fará pagar. Quando a tentação vier, nunca dialogue. Feche a porta, feche a janela, feche o coração. Assim, nós nos defendemos dessa sedução, porque o diabo é astuto, ele é inteligente. Ele procurou tentar Jesus com citações bíblicas. Ele se mostrava como um grande teólogo. Com o diabo não se dialoga. Protejamos o coração. Ele é capaz de disfarçar o mal sob uma máscara invisível de bem. É por isso que devemos estar sempre alertas, fechando imediatamente a menor fresta quando ele tentar penetrar em nós. Há pessoas que caíram em dependências que não conseguiram mais superar, como as drogas, o alcoolismo, jogo de azar e tantos outros, simplesmente porque subestimaram um risco. Pensaram que eram fortes em uma batalha de nada, mas acabaram sendo vítimas de um inimigo muito poderoso. Então a palavra de Deus a respeito disso, a palavra de Jesus, a palavra que o Papa diz para nós é nunca dialogar com o mal, nunca dialogar com o pecado, mas vencê-lo. Mas fechar as portas, como o próprio Papa disse. E é assim, meus irmãos, que nós na vida vamos nos treinando, vamos nos capacitando na luta contra o pecado e contra os que nos levam a pecar. Não dialogar. Tem pessoas que dizem assim, não, mas eu consigo dar conta, né? Eu tô no controle. Eu ouvi já muitos drogados, muitas pessoas viciadas que diziam, ah não, mas eu achava que eu tinha o domínio sobre aquilo, que eu conseguia vencer, e acabaram sendo sugados por isso e destruídos por isso. É um grande engano achar que nós somos capazes de vencer o tentador. Não somos não, por isso não devemos dialogar, porque ele é muito sutil, ele é muito esperto, muito inteligente, como diz o Papa. Por isso nós não devemos dialogar com ele. A Eva dialogou com ele e caiu na tentação. E se nós dialogarmos com o pecado, se nós ficarmos conversando com ele, nós vamos ser escravos dele, nós vamos cair na tentação e sermos enganados. E não existe coisa mais triste para a gente é ser usado pelo mal, usado pelo pecado, ser escravo dele. É um sentimento mais terrível que existe, é a gente não ter como vencer, não ter como dominar. Não que não haja meios para isso, por isso que Deus já está dando os meios,
A primeira coisa, não dialogar com ele, né? Não dar ouvido a ele e não permitir que ele tome conta do seu coração, tome conta da sua vida, mas fechar todas as portas e janelas para ele. Resistir ao pecado, como o apóstolo Paulo fala para nós em sua carta, né? Resistir ao pecado até o derramamento do sangue. Se preciso morrer, morra, mas não ceda, não se abandone a ele, para que a gente não tenha que pagar o preço do nosso pecado. E nesse sentido, o Papa nos coloca, né, que dialogar com ele, porque ele é mais esperto do que nós e nos fará pagar. Quando a tentação vier, não dialogue. Então, o grande caminho que nós temos que aprender hoje, o grande segredo é não dialogar com o mal. E Jesus nunca dialogou com eles. Pode ver nos evangelhos que toda vez que chegava um endemoniado, ele expulsava, mandava embora. E quando no deserto foi tentado, ele respondeu com a palavra de Deus. Que a palavra de Deus é de Deus, não é dele. E contrapõe a dele. E com isso Jesus vence o diabo, com a palavra de Deus. Sabe como é importante que é a palavra de Deus? E que nós precisamos lê-la, conhecê-la, sabê-la, para justamente nessas horas ter uma direção, uma resposta que vai neutralizar o mal. É importante que nós estudemos, leiamos a Sagrada Escritura, para conhecer a vontade de Deus, o bem que Ele nos propõe, né? O que devemos evitar e o que devemos, né, buscar em nossas vidas, para que a gente não se torne escravos do pecado e enganados por ele. Pode ver que todos os vícios que nós adquirimos, nós fomos nos acomodando a ele, né? Hoje a pessoa bebe apenas um copo, amanhã está bebendo 2, depois 3, depois 4, e assim vai indo. E quando vê, já está um alcoólatra, né? E muitos não admitem que são alcoólatras, como muitos também não admitem que tem vício, né? Vício da comida, vício da droga, vício da sexualidade, tantas áreas aí, tantos vícios que as pessoas adquirem, e elas nem percebem que elas estão amaranhadas ou presas naquilo, como escravas, e não tem uma vida livre, não tem uma vida sadia, não tem uma vida alegre, porque está servindo a um vício. Vamos rezar ao Pai e pedir a Ele que nos ajude. Aliás, Ele sempre está nos ajudando, né? Para que a gente tome consciência disso, não dialogar com o mal, ao contrário, que nós firmemos um acordo de fechar as portas, de fechar o coração, de fechar todas as brechas, para que Ele não tome conta de nós, para que nós não sejamos escravos dEle. Vamos rezar ao Pai. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Faça o seu pedido a Deus, em que área, qual o seu vício que você quer pedir a Deus a libertação. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Como nós aprendemos hoje, não dialoguemos com o mal, não dialoguemos com o pecado, não dialoguemos com o vício, não dialoguemos com nada que venha tirar de nós a paz que Deus colocou em nosso coração. E desça sobre vós, sobre a sua casa e sua família, a bênção do Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.